Existe uma sensação que assombra o homem moderno, uma percepção aguda e muitas vezes angustiante de estar sendo observado com desdém em ambientes onde ele nunca cometeu um erro sequer. Imagine a cena. Você entra no seu local de trabalho, caminha pelo corredor da faculdade ou se senta à mesa em uma reunião de família, e o ar parece subitamente mais pesado. Não houve discussão prévia, não houve traição e não houve sequer uma palavra mal colocada. Ainda assim, você sente que o seu sucesso, a sua postura ou mesmo a sua simples paz é tratado como uma afronta pessoal por aqueles ao seu redor. Essa sensação de injustiça não é apenas uma paranoia ou uma percepção isolada. É um fenômeno psicológico real e brutal que Lev Tolstói descreveu como a reação irracional da mediocridade diante da virtude. Nesta jornada de reflexão profunda, não vamos apenas reclamar do ódio alheio. Vamos usar a psicologia para entender a mente de quem nos cerca e o estoicismo para blindar nosso valor pessoal. O que você está prestes a ouvir é um manual de soberania emocional para o homem que decidiu não mais negociar sua paz por aprovação. Se você sente que é alvo de um ressentimento silencioso, entenda que você não foi rejeitado. Você foi revelado. O ódio deles é o recibo de que você parou de ser comum e começou a trilhar o caminho do homem de alto valor. Antes de mergulharmos nos porquês filosóficos, você precisa de um alívio imediato para a pressão social que está sentindo agora. O maior erro do homem, que busca ser justo, é tentar se explicar para quem já o condenou sem provas. No estoicismo, aprendemos que as opiniões alheias são coisas indiferentes, pois estão fora da nossa jurisdição. Ao tentar provar que você é uma pessoa boa, você está validando a autoridade daquela pessoa sobre a sua moralidade. Você está dando a ela o poder de ser o juiz do seu caráter. A partir de agora, quando você sentir a hostilidade gratuita, você não vai sorrir mais, não vai ser mais prestativo e não vai tentar limpar o clima. Você vai manter a cortesia mínima e o silêncio máximo. Esse vácuo de informação força o outro a lidar com o próprio veneno, enquanto você preserva sua energia para o que realmente importa, sua missão e seu propósito. Por que esse silêncio é tão poderoso e, ao mesmo tempo, tão irritante para os outros? Porque, como Tolstói observou, a verdade possui uma frequência que desestabiliza quem sobrevive através de mentiras. A maioria das pessoas ao seu redor vive em um estado de performance constante. Elas fingem que estão satisfeitas e seguras. Quando você aparece com uma postura de alto valor e respeito próprio, você se torna um espelho involuntário. O ódio que elas projetam em você é, na verdade, o ódio que sentem por não terem a coragem de serem tão autênticas quanto você é. Elas não atacam você. Elas atacam a própria incapacidade que veem refletida em seus olhos. É o início da blindagem mental que separa os homens que lideram dos homens que apenas seguem a manada. O primeiro motivo real para esse ódio injustificado é que o seu respeito próprio expõe a falta de respeito deles por si mesmos. Vivemos em uma sociedade viciada em validação externa, onde muitos homens se comportam como mendigos de atenção, compartilhando misérias e vulnerabilidades desnecessárias apenas para ganhar migalhas de pena ou inclusão. Quando você decide não participar desse jogo, quando você estabelece limites claros e diz não, sem sentir culpa, você comete o que a massa considera um pecado capital. Seus limites calmos agridem quem não tem fronteiras internas. Para o inseguro, a sua calma parece arrogância. O seu silêncio parece um julgamento. A verdade brutal é que você não está julgando ninguém. Você está apenas cuidando da sua própria casa mental. E para quem trai a si mesmo diariamente, ver alguém que se mantém fiel aos seus próprios princípios é uma ofensa insuportável. Eles chamam você de orgulhoso para não terem que admitir que são submissos ao sistema. No nicho do desenvolvimento pessoal masculino, entendemos que o homem de alto valor não é aquele que grita mais alto, mas aquele que possui uma quietude inabalável. Essa quietude é o que Tolstói chamava de força da alma. Quando você para de buscar a aprovação do grupo, você quebra o contrato invisível da mediocridade.
Esse contrato diz que todos devemos ser igualmente infelizes e igualmente perdidos. Ao demonstrar que você encontrou um norte, você automaticamente aponta para o fato de que eles estão à deriva. A psicologia social explica que o grupo tenta punir o indivíduo que se desvia da norma, mesmo que essa norma seja autodestrutiva. O ódio que você recebe no trabalho ou na faculdade é a ferramenta que o grupo usa para tentar te puxar de volta para o nível deles. É uma tentativa desesperada de manter o status quo da fraqueza. Entenda que o seu silêncio incomoda porque ele não pode ser controlado. Pessoas manipuladoras detestam o silêncio, pois não conseguem encontrar brechas para plantar a dúvida ou a culpa. Quando você se mantém fiel aos seus valores estoicos, você se torna um alvo impossível de capturar. Você não é o caçador, mas também não é a presa. Você é o observador consciente. A partir de hoje, veja cada olhar torto e cada comentário maldoso como um sinal de que sua barreira de respeito próprio está funcionando. Se eles não conseguem te dobrar, eles tentarão te difamar. É o preço da integridade. Aceite-o como um investimento na sua própria liberdade. Um homem que se respeita não precisa que o mundo inteiro o ame. Ele só precisa que o mundo não o distraia de sua própria missão. O segundo motivo pelo qual as pessoas começam a te odiar sem motivo aparente é o que chamamos de paradoxo do crescimento. Existe uma lei não escrita na natureza humana. As pessoas adoram te ver bem, desde que você nunca esteja melhor do que elas. Enquanto você era o amigo que sofria, o colega que reclamava ou o parente que sempre precisava de ajuda, você era amado porque sua presença validava a suposta superioridade ou estabilidade deles. Você era útil para o ego alheio, mas no momento em que você decide evoluir, quando começa a cuidar do seu corpo, a ler livros densos, a investir no seu futuro e a se comportar com a disciplina de um estoico, o ambiente fica silencioso. Seu progresso é uma prova viva de que a estagnação deles é uma escolha e não uma fatalidade do destino. Se você conseguiu mudar, eles também poderiam, mas eles preferem odiar o seu sucesso do que encarar a própria preguiça. O seu crescimento quebra a ilusão reconfortante de que o fracasso é inevitável para todos. Você se tornou a prova de que eles estão parados no tempo. A psicologia da atração e do poder nos mostra que as pessoas se sentem atraídas por quem cresce, mas ao mesmo tempo sentem um medo profundo de serem deixadas para trás. Esse medo se manifesta como ressentimento. Tolstói, em suas obras, frequentemente explorava como a ascensão moral ou financeira de um indivíduo criava abismos entre ele e seus antigos pares. Ele entendia que o crescimento cria comparação, e a comparação cria desconforto. Quando você sobe de nível, você força todos ao seu redor a olharem para suas próprias vidas e se perguntarem: o que eu tenho feito com o meu tempo? Como a resposta para essa pergunta costuma ser dolorosa, é muito mais fácil transformar você no vilão da história. Eles dirão que você mudou, que você esqueceu de onde veio, ou que ficou metido. Na verdade, você apenas parou de caber na caixa onde eles te guardavam. Para o mente blindada, o crescimento não é apenas opcional, é obrigatório. Mas você deve estar preparado para o efeito colateral, a perda de conexões que eram baseadas na sua antiga fraqueza. Muitas amizades são apenas alianças de miséria. Quando a miséria acaba do seu lado, a aliança perde o sentido para o outro. Não lamente essas perdas. Elas são necessárias para que você tenha espaço para novas conexões com homens que também estão em ascensão. O ódio que você enfrenta agora é o sinal verde da vida indicando que você saiu da zona de conforto. Se você não estivesse incomodando ninguém, você estaria parado. A resistência é a prova de que há movimento. Mantenha o curso. O terceiro motivo, e talvez o mais sutil e perigoso de todos, é que a sua autenticidade desorganiza a performance social das pessoas ao seu redor. A maioria das dinâmicas sociais modernas é baseada em uma encenação constante, no que os psicólogos chamam de teatro social. As pessoas agem como se estivessem felizes, concordam com o que não acreditam para serem aceitas e usam máscaras de conveniência o dia todo.
Quando você aparece e se recusa a participar dessa peça, você desativa o piloto automático delas. Sua presença honesta exige que elas também sejam honestas, e a honestidade é um peso que poucas pessoas estão dispostas a carregar. Tolstói acreditava que a verdade exige responsabilidade. Quando você vive de forma autêntica, você involuntariamente desafia a mentira alheia. Se você não ri de uma piada depreciativa, se você mantém sua opinião mesmo quando ela é impopular, você está estragando o clima da falsidade coletiva. Por isso, elas tentam rotular você como difícil, intenso ou sério demais. O que elas realmente querem dizer é: sua presença me obriga a olhar para a minha própria hipocrisia, e isso me cansa. É muito mais fácil te excluir do que elas terem que se tornar autênticas. No micronicho das dinâmicas de poder, entendemos que a autenticidade é uma das armas mais poderosas de um homem. Ela cria o que chamamos de efeito looping mental na cabeça dos outros. As pessoas ficam tentando decifrar o seu segredo, tentando entender como você consegue ser tão seguro sem precisar da aprovação delas. Esse mistério gera atração, mas também gera um medo profundo em quem vive de aparências. Para elas, você é uma variável imprevisível. Elas não podem te controlar através do elogio, nem te punir através do desprezo, porque você já validou a si mesmo internamente através dos princípios estoicos. Sua autenticidade funciona como um filtro natural. Ela afasta as pessoas que precisam de mentiras para sobreviver e atrai aquelas que valorizam a verdade. Mas no curto prazo, o resultado é o isolamento e o ódio gratuito. A psicologia nos ensina que o cérebro humano prefere a previsibilidade da mentira ao caos da verdade. Ao ser real, você se torna uma ameaça à ordem artificial do grupo. Não peça desculpas por ser real. Se a sua verdade dói neles, o problema não está na sua voz, mas nos ouvidos deles, que se acostumaram com o eco das falsidades. O mente blindada sabe que a liberdade de ser quem se é custa caro, mas é a única coisa que realmente vale a pena possuir. Para entender por que as pessoas te odeiam sem você ter feito nada, precisamos mergulhar na psicologia da inveja oculta e nos sinais que as mulheres e homens ao seu redor emitem quando se sentem ameaçados. A inveja não é apenas querer o que você tem, é querer que você não tenha o que tem. É um sentimento de escassez que faz o outro acreditar que o seu brilho diminui a luz dele. Tolstói descreveu isso como uma das formas mais baixas de sofrimento humano, pois é um sofrimento causado pela felicidade alheia. Muitas vezes esse ódio se manifesta através de micro-rejeições. São pequenos comentários sarcásticos, o esquecimento deliberado de te convidar para algo, ou aquele silêncio cortante quando você compartilha uma vitória. Na psicologia dos relacionamentos, isso é um teste de congruência. Eles estão testando para ver se o seu alto valor é real ou se você vai desmoronar ao ser ignorado. Se você reage buscando aprovação, você perde o poder. Se você reage com indiferença estoica, você confirma a sua superioridade emocional. Um conceito fundamental aqui é o efeito espelho quebrado. Quando você reflete uma versão superior do que a outra pessoa é, ela sente a necessidade de quebrar o espelho para parar de ver a própria imagem distorcida. O ódio é a pedra que elas jogam. Elas tentam encontrar falhas no seu caráter, reviram o seu passado ou inventam intenções malignas por trás dos seus atos bondosos. Tudo isso serve para uma única finalidade: convencer a si mesmas de que você não é tão bom assim. Se elas puderem te reduzir a um nível inferior ao delas na mente delas, o desconforto da inveja desaparece temporariamente. Como um homem que busca o estoicismo aplicado, você deve aprender a identificar esses sinais precocemente. Não para confrontá-los, mas para se proteger. Quando identificar a inveja oculta, não tente ganhar a pessoa sendo mais humilde ou diminuindo suas conquistas. Isso só dará a ela a satisfação de ver você se encolher. Pelo contrário, continue crescendo. A melhor vingança, como disse Marco Aurélio, é ser o oposto daquele que causou a injustiça. Se eles escolhem o ressentimento, você escolhe a excelência. Se eles escolhem a fofoca, você escolhe o silêncio produtivo.
O ódio deles é o combustível que prova que você está deixando a mediocridade para trás. Chegamos a um ponto crucial. Como liderar essa dinâmica de poder sem se tornar uma vítima do ambiente? O Manual de Maquiavel para Relacionamentos nos ensina que é melhor ser respeitado do que ser amado, se você não puder ser ambos. O amor das pessoas é volátil e depende do que você pode oferecer a elas. O respeito, por outro lado, é sólido e depende de quem você é e dos limites que você impõe. O ódio que você recebe, sem motivo, é muitas vezes um respeito distorcido. Eles te odeiam porque não conseguem te ignorar. A técnica do empurra e puxa emocional é muito citada na psicologia da atração, mas ela também se aplica ao respeito social. Quando você se afasta de quem não te valoriza, você está empurrando a pessoa para fora da sua zona de influência. Esse afastamento cria um vácuo de poder. Muitas vezes, ao perceberem que o ódio delas não te afeta, as pessoas mudam de estratégia e começam a buscar a sua aprovação. Elas passam do ódio para a obsessão ou para um respeito relutante. Isso acontece porque a sua indiferença é a prova definitiva de que você é o mestre das suas próprias emoções. Tolstói escreveu sobre o poder do exemplo silencioso. Ele acreditava que uma vida vivida com integridade fala mais alto do que 1000 discursos. No ambiente moderno, isso significa que a sua ética de trabalho, a sua forma de tratar as pessoas, mesmo as que te odeiam, e a sua recusa em entrar em dramas desnecessários constroem uma reputação inabalável. Com o tempo, as pessoas que te odeiam sem motivo acabam se expondo. A amargura delas se torna evidente para todos, enquanto a sua calma permanece constante. No final, o mundo acaba se aliando a quem mantém o controle, não a quem inicia o ataque. O vácuo de poder é o que acontece na mente dela, ou deles, quando você simplesmente some após uma provocação. Em vez de lutar, você desaparece para focar em si mesmo. Isso gera uma dúvida paralisante nos seus opositores. Por que ele não se importa? Essa dúvida é a semente do seu poder. Você não está jogando o jogo deles. Você está jogando o seu. A partir de agora, entenda que ser odiado por pessoas medíocres é um requisito para ser admirado por pessoas excepcionais. Você não pode ter um sem o outro. Escolha a sua audiência com sabedoria e pare de se preocupar com as vaias de quem nem sequer está na arena. Para encerrar esta imersão profunda, precisamos falar sobre o destino final dessa jornada. A construção de uma mente verdadeiramente blindada. Tolstói, em sua fase final de vida, entendeu que a única coisa que realmente possuímos é a nossa consciência e a nossa capacidade de agir de acordo com a verdade. O ódio do mundo é apenas o ruído de fundo de uma sociedade que perdeu o contato com o essencial. Se você passou os últimos 50 minutos ouvindo este guia, é porque você não quer mais ser apenas um sobrevivente. Você quer ser um arquiteto da sua própria realidade. A solidão que vem com a autenticidade não é um erro, é um processo de purificação. Ela serve para afastar o que é falso e consolidar o que é real. Como o homem de alto valor, você deve aprender a sentar-se com esse silêncio e transformá-lo em força. No estoicismo, chamamos isso de cidadela interior. É o lugar dentro de você onde o julgamento alheio não pode entrar. Quando você constrói essa cidadela, o ódio das pessoas no trabalho, na família ou nas redes sociais torna-se irrelevante. Ele se torna apenas informação, um sinal de que você está operando em uma frequência diferente. O próximo passo para você é parar de perguntar por que eles fazem isso e começar a perguntar o que eu vou construir com a energia que eu costumava gastar tentando agradá-los. Use esse tempo para ler, para treinar, para liderar seus projetos e para se tornar um exemplo de virtude prática. A recomendação literária de hoje, o livro O que é Arte, de Tolstói, vai te ajudar a entender que a verdadeira beleza e a verdadeira força residem na simplicidade e na sinceridade, qualidades que o mundo moderno tenta desesperadamente destruir. Este é o compromisso do canal Mente Blindada, te entregar não apenas dicas rápidas, mas uma nova forma de enxergar a existência. Se você chegou até aqui, você já é diferente da maioria.
Você já aceitou que a verdade dói, mas liberta. Agora, eu quero ver o seu selo de compromisso. Se você decidiu que não vai mais negociar a sua paz e que o ódio alheio será apenas o combustível para a sua evolução, deixe o seu comentário abaixo. Escreva: minha paz não é negociável. Curta este vídeo para que o algoritmo entenda que este tipo de conteúdo profundo é o que os homens realmente precisam hoje. Inscreva-se e ative as notificações, pois nossa jornada de blindagem mental está apenas começando. Lembre-se sempre, o mundo testa a verdade com o isolamento, mas é no isolamento que os grandes homens são forjados. Mantenha-se firme, mantenha-se real e, acima de tudo, mantenha a sua mente blindada.